Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? O próximo texto sagrado que nós estaremos lendo está em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, até o versículo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 até o versículo 25. Quantos encontraram, digam amém. Façamos a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Pai amado e bendito, essa é a tua soberana palavra que acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração pela tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, sejamos ministrados no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero trazer uma reflexão nessa noite, com base nesses dois textos sagrados, e aplicar as verdades que nós encontramos nesse texto sobre nossa realidade de casamento e de família, sobre o nosso lar, sobre nossa família. Porque nós encontramos nesse texto sagrado
um jovem casal que eram piedosos, que temiam a Deus, que andavam nos seus caminhos. E esses dois jovens, eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor, com um propósito extraordinário, de que o Filho de Deus, enquanto ser humano, nascesse aqui nessa terra, por meio de Maria, da Virgem Maria, fosse criado naquele lar piedoso e recebesse, ainda enquanto criança, as primeiras instruções da lei de Deus, da Torá, das Escrituras Sagradas, por meio dos seus pais piedosos. Quando a gente lê Jesus, já na sua fase adulta, a gente lê os textos falando de Jesus fazendo enfrentamentos com os fariseus, com os saduceus, citando as Escrituras de cor. Quando a gente vê Jesus ali no deserto, naquela tentação, em Mateus capítulo 4, também em Lucas 4, enfrentando o diabo cara a cara e vencendo o diabo com as citações das Escrituras, a gente tem uma noção, e com certeza equivocada, como se a palavra já estivesse internalizada em Jesus Cristo desde o seu nascimento, simplesmente porque Ele é o Filho de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, lá em Lucas também, capítulo 2, que Jesus cresceu. Ele cresceu em graça, diz a Bíblia, nas Sagradas Escrituras, em Lucas 2, se eu não me engano, versículo 12. Ele cresceu em graça, ele cresceu em sabedoria e ele cresceu em conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. Isso significa que Jesus, embora foi e é o Filho de Deus, embora tenha nascido como Filho de Deus, ele precisou passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento, enquanto ser humano. Vocês estão entendendo comigo aqui a palavra? Porque a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 a 11, que embora ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem. Ele se esvaziou, ele deixou toda a sua deidade para se tornar um de nós. Então, o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que criou o universo, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus que criou cada galáxia, cada estrela que existe, que criou os confins da terra, que criou todos os seres, desde os macros até os micros, o Deus todo-poderoso, imanente e transcendente, esse Deus agora se tornou um de nós, se tornou um humano. E como humano, Jesus precisava dormir. Como humano, Jesus precisava se alimentar. Como humano, na sua fase de criança, ele precisava dos cuidados da sua mãe. O Deus que precisava que a mãe limpasse o seu bumbum quando fazia suas necessidades fisiológicas. O Deus que precisava que sua mãe trocasse suas fraldas. O Deus que precisava que sua mãe e seu pai provesse alimento para ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Esse Deus todo-poderoso se tornou um de nós, e como um de nós, na sua fase de infância, de adolescência, ele precisou de todos esses cuidados paternais. Precisou que sua mãe limpasse, que sua mãe cuidasse, que sua mãe desse alimento na hora certa, que o seu pai pudesse trabalhar arduamente, como a Bíblia nos mostra que José era carpinteiro, no serviço pesado, braçal, difícil, trabalhasse arduamente para prover o sustento diário da sua casa. O Deus que se tornou um de nós. A Bíblia diz então que José e Maria foram escolhidos a dedo para essa missão, de criar o Filho de Deus como um de nós, de ensinar essas Sagradas Escrituras para ele, porque ele passava por todo o processo até o Bar Mitzvah, aos 12 anos, ele precisava ter muitas porções dessas Escrituras memorizadas. Todo menino judeu passava por esse processo até o Bar Mitzvah, que acontecia aos 12 anos. Por isso que Jesus, aos 12 anos, é encontrado no templo, falando com os doutores da lei, dialogando com os doutores da lei. Por quê? Porque ele passou por esse processo de aprendizado, por causa dos seus pais piedosos. O que a gente vai entender aqui, queridos? Que a família é algo extremamente precioso. Deus, no seu poder, poderia fazer com que o seu filho Jesus simplesmente viesse à terra sem que houvesse um nascimento, sem que ele precisasse ser criado numa família.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas aparições de Deus no Antigo Testamento que os teólogos chamam de teofania, que é a aparência de Deus, a aparição de Deus. Deus tomando uma forma humana e aparecendo simplesmente. A gente vê isso várias vezes. A gente vê isso quando ele visita Abraão para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus e mais 2 anjos. Com Sansão, no nascimento de Sansão, com os pais de Sansão, com Gideão, inclusive comeu com eles, comeu coisas, comeu comidas humanas. Com esses personagens bíblicos, Deus tornou-se humano, veio numa aparência humana, numa forma humana, simplesmente conversou, orientou, esteve com eles. Na própria criação de Adão, o Deus que vinha em forma humana e conversava com Adão, tinha contato com Adão, e Adão podia vê-lo e conversar com ele, podia tocar nele em forma humana. Então a gente vai ver isso em todo o Antigo Testamento, e os teólogos chamam essa aparição de Deus no Antigo Testamento em forma corpórea, em forma humana, de teofania. Agora escute isso. Jesus não poderia vir assim no Novo Testamento também? Simplesmente Deus criar um corpo e ele simplesmente vir, nascer, aparecer. Mas Deus decidiu que o seu filho nasceria como um bebê, nasceria em uma família, nasceria em uma casa, e que ele estaria dando para José e Maria, homem e mulher, pessoas normais, comuns, humanas, embora piedosas, mas com defeitos, a responsabilidade e a missão de criar aquele que é, que era e que será por toda a eternidade o Filho de Deus encarnado. A família é extremamente importante, a família é extremamente necessária, a família é extremamente abençoadora, a família, ela transcende a ela mesma, porque Deus tem um projeto para a família que vai além dela mesma. Deus tem um projeto para o casamento que vai além do próprio casamento. Quando Deus olha para você e seu cônjuge, Deus não vê apenas vocês, Deus vê os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua descendência. Por isso que a Bíblia traz uma promessa que a geração do justo, a descendência do justo, ela será poderosa na terra. Há uma promessa que a sua descendência será uma descendência abençoada, poderosa, intimidade com Deus, comunhão com Deus, que a sua descendência fará diferença na terra. Mas para isso nós precisamos entender a nossa missão enquanto pai e mãe, o nosso chamado enquanto casal, o nosso chamado enquanto filhos, o nosso chamado enquanto família. Entender que a família está para além dela mesma. Existe um projeto e um propósito muito maior de Deus para a família do que simplesmente a família em si, ou o bem-estar da família em si. Há algo maior que transcende as gerações. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E por que Deus escolheu esse casal? 2 jovens, a gente vai entrar nessa história agora, a gente vai ver que coisa linda. Deus escolheu esses jovens, e a Bíblia nos fala de algumas características desses jovens. Em Lucas 1:28, o texto que nós lemos, diz que Maria, ela era favorecida por Deus, e Deus era com ela. Quando o anjo chega para ela e diz assim: tu és favorecida e Deus é contigo. Favorecida significa que ela recebeu o favor de Deus, ela recebeu graça de Deus para aquela missão. Graça é favor imerecido. Ela recebeu favor para aquela missão. E Deus era com ela. Então Deus escolheu alguém cuja presença dele era com esta pessoa. A gente vai ver que os critérios de Deus são extremamente diferentes dos critérios humanos. Eu sempre falo para os jovens que estão em busca de um relacionamento, em busca de um casamento, que eles precisam olhar para os critérios de Deus, mais do que para os critérios humanos. Porque Deus escolhe esses jovens para essa missão extraordinária, uma missão que está registrada por toda a eternidade, na história e por toda a eternidade. Deus escolhe esses jovens porque a Bíblia diz que Maria era favorecida, tinha um favor de Deus em sua vida, e que a presença de Deus era com ela. Era alguém que carregava em si a presença de Deus. Era alguém que carregava em si a presença do Criador. Era alguém que tinha relacionamento com Deus. Era alguém que orava, que buscava a Deus, que temia a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Não era uma pessoa perfeita como alguns querem crer. Não era digna de veneração, adoração como alguns querem crer. Mas era uma mulher piedosa, era uma jovem piedosa, uma jovem que temia a Deus. Era uma jovem que andava na presença de Deus. O anjo disse para ela: Deus é contigo. Ou seja, você está na presença de Deus, e é por isso que ela foi escolhida. Quando a Bíblia fala de José,
Lá em Mateus capítulo 1, verso 19, nós também lemos esse texto. Uma das características dele é que a Bíblia diz que ele era justo, ou como diz algumas versões, ele era fiel. Ele era fiel ao Senhor. Um homem justo, um homem fiel. Também um homem que andava com Deus, um jovem que andava com Deus, um jovem que andava nos caminhos de Deus, um jovem que andava na presença de Deus. Então Deus pega essas duas pessoas, não estou falando de pessoas perfeitas, não estou falando de pessoas que não cometiam pecados, não estou falando disso como alguns querem crer, eu estou falando que eram pessoas piedosas, pessoas que temiam a Deus, pessoas que andavam com Deus, pessoas que honravam o Senhor, dois jovens que honravam o Senhor, e Deus escolhe esses dois jovens para serem pais do Criador do mundo, do Criador do universo, serem os pais humanos daquele que veio antes dele, daquele que existe antes dele, daqueles que os criou. Isso é extraordinário. Serem pais humanos daquele que criou todas as coisas, daquele que é o Filho de Deus para todo sempre. Que missão extraordinária. Então eu sempre falo com jovens, atente para os princípios de Deus. Não olhe apenas para questões comuns, humanas, na sua escolha de alguém que você está escolhendo para andar com você por toda a vida, porque o casamento, à luz da palavra de Deus, é para toda a vida, é uma jornada para toda a vida. Eu estou casado com a minha esposa há 25 anos, esse ano a gente completa 26, já estamos praticamente nos 26 anos, estamos completando daqui para outubro 26 anos de casados, mas é uma jornada para a vida toda. Eu escolhi uma esposa para a vida toda. Eu quero gastar todos os meus dias ao lado dela, eu quero envelhecer, ou como a gente brinca, amadurecer juntos, um ao lado do outro. Que somente a morte nos separe. E eu espero que nem isso, eu espero que Jesus volte, que com a gente vivo ainda, que a gente vai junto para o céu. Amém? A gente sobe juntinho, pega na mão do outro. Vamos, meu amor, Jesus está chamando, vamos subir junto. Mas é uma jornada para a vida toda. E nessa jornada para a vida toda, você tem que fazer escolhas muito certas. E as escolhas não podem ser com base em padrões humanos. É claro que eu considero a minha esposa bonita, considero bonita hoje, e considerava bonita quando eu comecei a namorar com ela, a namorá-la. Mas eu sempre falo para ela, o fator principal que fez com que eu desejasse tê-la como minha esposa, não foi nem a questão da beleza física, porque havia algumas meninas que tinham beleza física na época também na igreja, mas o que mais fez com que eu tivesse essa escolha, sabe, eu sempre falo, foi Deus que nos escolheu um para o outro. O pai dela, quando vivo ainda, viu o nosso relacionamento tão próximo, disse para ela assim, agora recente, um pouquinho antes dele falecer: minha filha, vocês foram feitos um para o outro. Falou para mim e para ela, né? Falou para ela, mas eu estava presente. Vocês foram feitos um para o outro. Eu achei aquilo muito bonito da parte dele, esse reconhecimento. Mas o que foi que eu vi na minha esposa? Quando nova convertida ainda, uma mulher que temia a Deus, uma mulher que honrava o Senhor. Não estou falando de uma pessoa perfeita, porque eu também não era nem ela, mas alguém que tinha fome e sede por Deus, alguém que tinha fome e sede pela presença de Deus, alguém que estava disposta a estar orando, uma jovem que orava, que buscava a Deus, que queria estar orando, uma jovem que ainda nova convertida, eu lembro dela indo para os hospitais evangelizar, entregar folhetos nos hospitais, evangelizar nos hospitais. Uma jovem que ainda na sua mais tenra idade espiritual, estava constantemente envolvida com as coisas de Deus. Quando eu vi isso, eu falei, esta é a mulher que eu preciso para a minha vida. Não é com base apenas em questões físicas, porque a beleza de uma mulher de 40 não é a mesma de uma mulher de 20, a beleza da mulher de 60 não é a mesma de uma mulher de 20, a beleza da mulher de 80 não é a mesma beleza da mulher de 20, a beleza vai sendo diferenciada com o passar do tempo, muda. Mas o que nós precisamos entender é que o critério tem que ser alguém que tema ao Senhor. Isso serve para os homens, isso serve para as mulheres. Então Deus, quando uniu esse casal aqui, quando os escolheu para ser os pais humanos daquele que é o Salvador do mundo,
Deus escolheu porque eles eram pessoas que temiam a Deus, que honravam o Senhor, que eram fiéis ao Senhor e que estavam na presença do Senhor. Isso é tão interessante porque no verso 19 ainda diz que quando José soube que Maria estava grávida, e preste atenção, irmãos, ele ainda não sabia o que havia acontecido. Maria passou um tempo assim que recebeu a visão, a revelação do anjo do Senhor, que estaria grávida pelo poder do Espírito Santo. Quando ela questiona: como será isso? Porque eu nunca tive relação com homem algum. Sou virgem, nunca tive relação com homem algum. Ele diz: o poder do Espírito vai descer sobre você, o Espírito Santo vai te envolver com a sua sombra, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela recebe aquela palavra lá no versículo 38, ela diz, Lucas 1,38, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com todos os desafios que teriam para frente. Aí ela recebe aquela palavra, o anjo disse que Isabel, a sua prima, já estava grávida do 6º mês. 6º mês. Ele diz: olha, ela já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril já está no 6º mês. No 6º mês. Ela parte para a casa de Isabel e ela fica lá aproximadamente 3 meses, até o nascimento de João. Quando ela retorna, e você sabe que naquela época não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha WhatsApp para entrar em contato. José está cá sem saber exatamente o que tinha acontecido. Quando ela retorna, depois de 3 meses na casa de Isabel, ela retorna, e uma mulher grávida já de 3 meses, dá para você ver um certo volume em seu ventre. E José fica inquietado com aquilo. Qual é o pensamento natural que passa na cabeça de José? Ela me traiu, ela foi infiel. Eles estavam noivos, só que o noivado naquela época, embora não desse o direito de núpcias, era um contrato já quase como de casamento, que se poderia ser desfeito se houvesse divórcio. Não era simplesmente tirar a aliança, né? Porque era aquele contrato já feito diante da família, já firmado diante da família, já só com o estabelecimento da data do casamento, da consumação do casamento, mas já era um contrato mesmo, um pacto entre os dois. Então, quando ele vê a sua noiva já grávida, o que passa pela cabeça de José? Qual é o pensamento natural? Que ela traiu, e que agora ela ficou grávida daquela infidelidade conjugal. O texto diz que José então começa a pensar e ele decide deixá-la secretamente, sem expô-la à vergonha pública. Olha o caráter de José. Porque para se divorciar dela, ele teria que provar que ele era inocente, porque era um divórcio legal, diante da lei, diante dos sacerdotes, diante da família. Ele teria que provar que o divórcio estava sendo motivado por um erro dela. Então, ao fazer isto, ele estaria expondo Maria à vergonha pública. Não apenas isso, Maria corria o risco de ser apedrejada, porque na lei, o adultério seria por apedrejamento. Talvez não acontecesse porque houvesse uma intervenção do Império Romano e não seria permitido que acontecesse. Mas havia possibilidade, tanto é que quando aquela mulher foi apanhada no flagrante adultério, a Bíblia diz que aqueles homens levaram a Jesus aquela mulher para ser apedrejada. Vocês conhecem a história. Então ela corria o risco, não apenas de ser infamada, não apenas da vergonha e do vexame público, mas corria o risco de ser apedrejada. E a Bíblia diz que José, sendo um homem justo, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem de caráter, ele prefere fugir. Porque se ele foge, o que ia aparecer? Bom, o erro foi dele, ele engravidou a menina e deu no pé. Ele ia estar longe, ninguém ia poder prendê-lo e ela ia ficar como inocente. Então muitas coisas começaram a passar na cabeça de José. Nunca havia acontecido isso antes, e nem aconteceu depois. Houve apenas na história um nascimento sobrenatural, sem intervenção de uma relação sexual. Só um, que foi o nascimento de Jesus. Nenhum antes, nenhum depois. Agora imagine, irmãos, para você entender isso, a seriedade disso, porque a gente às vezes lê o texto e não passa por cima dos detalhes. Imagine se aparece hoje uma menina de aproximadamente 17 anos, grávida, e ela está noiva, e ela diz: olha, eu estou grávida, mas eu não tive relação nenhuma com meu noivo, nem tive relação nenhuma com outro homem.
o Espírito Santo veio sobre mim e eu engravidei. Eu tenho certeza que nenhum de nós acreditaríamos nisso. Sim ou não? Sendo bem sinceros, nós não acreditaríamos. E José está ali diante daquela menina de 17 anos, sua noiva, e ela aparece grávida. E aí ele começa a pensar nisso, pensar em fugir, pensar em deixá-la secretamente, porque ele não queria que ela fosse infamada, ele não queria que ela fosse exposta à vergonha pública por causa do seu caráter. Se fosse alguns homens de hoje, meu amigo, alguns homens de hoje que não têm caráter, por isso que eu estou falando, você tem que ter o critério de homem de Deus, de mulher de Deus. Os camaradas pedem as meninas hoje para mandar nudes para eles. E é um troféu, eles pegam esses nudes e mostram para os amigos, aqui, ó, peguei essa daqui, ó, aqui. E muitas mulheres, inclusive cristãs, ficam igual uma boba mandando nude para homem que não tem caráter nenhum, para expor suas vergonhas para a gente como um troféu. Olha o caráter de José, irmãos. José não queria expor Maria, ele poderia, na sua razão, ter razão para expô-la, mas ele não quis por conta do caráter dele. Mas homens que não têm caráter, homens que não têm Deus, faz das mulheres um troféu, é mais um troféu, é mais uma que eles pegaram, é mais um, é apenas mais um analista, eles vão arriscando aqui, mais uma, é um troféu. Eu sou o conquistador, eu sou o garanhão, é mais um que eu peguei. E eles fazem questão de expor a mulher, e quando a mulher expõe, manda nudes para esse tipo de homem. Eu não estou falando que deve mandar para ninguém, mas quando é um tipo de homem nesse tipo, dessa característica, pior é, porque expõe, ridiculariza, expõe a vergonha, porque para esse tipo de homem a mulher é apenas mais um objeto, como falei há algum tempo atrás aqui, é apenas um bife, e ele olha como aquele cachorro olha para um pedaço de carne salivando, apenas isso. Mas não tem nenhum amor envolvido, não tem nenhum respeito envolvido, não tem nenhuma entrega envolvida, não tem nenhuma doação envolvida. É apenas um objeto que ele está usando para o seu bel prazer. E quando ele não quer mais usar, ele vai descartar. Isso também acontece com mulheres, não só com homens. Por isso o critério é que se tenha o temor de Deus, que se tenha um caráter alicerçado na palavra, que se ame o ser humano enquanto ser humano, não por aquilo que tem, seja de aparência física, ou de bem material, ou de inteligência intelectual, nada disso, mas que se ame o outro pelo outro mesmo. Só quem tem caráter construído na palavra é que consegue fazer isso, queridos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. José, ele foi esse homem fiel, e a Bíblia diz que ele não quis expor a sua esposa, sua noiva, à vergonha pública. Mas o texto diz no versículo 20 que José, ele começou a considerar essas coisas. Embora ele pensou em divorciar-se dela, como eu falei, eles eram noivos, mas naquela época o noivado era um contrato mais firme do que o noivado nos dias de hoje. Então, para a dissolução daquele contrato, só por meio do divórcio, ok? Então, enquanto ele estava pensando nisso, em divorciar-se da sua noiva, né, sua futura esposa, porque ele já iria casar dentro de pouco tempo, ele começa a ponderar, ele começa a refletir. Ele não toma uma decisão precipitada, ele não toma uma decisão, sabe? Por mais que o seu coração estivesse doendo, dilacerado, porque na cabeça dele havia traição, houve traição. E olha quantos perigos a gente corre, né? De fazer suposições erradas sobre o nosso cônjuge, de fazer suposições erradas sobre o outro. Quantos perigos a gente corre, porque Maria era inocente, Maria era pura, Maria não tinha cometido pecado algum, mas José pensou que ela tinha cometido. Mas ele não toma uma decisão precipitada, ele pensa, ele pondera, ele vai buscar a Deus, ele vai orar a Deus, ele reflete sobre aquela situação, ele reflete sobre o casamento deles, ele reflete sobre todos os sonhos, todos os projetos de vida dele. E quando ele está naquela ponderação, naquela reflexão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a José. Toda vez que você busca a Deus, buscando resposta para a sua família, Deus virá em teu socorro. Vou repetir. Toda vez que você busca a Deus pela sua família, Deus virá em teu socorro.
Quando você busca Deus, quando você busca uma palavra de Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, a minha cabeça está, sabe, a 1000 por hora, eu não tenho um quadro completo, eu não consigo ver tão claramente como o Senhor, mas o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma direção, o Senhor me mostra, o Senhor me dá a direção, o Senhor me mostra o que fazer, Senhor, não deixe eu tomar uma decisão precipitada, não deixe eu fazer algo na minha própria força, na minha própria inteligência, na minha própria sabedoria, Senhor, me direciona, Senhor. E você pondera, e você reflete, você tem paciência, e você busca em Deus, Ele vai falar com você. Ele não vai deixar você tateando no escuro, Ele vai falar com você, Ele vai lhe dar uma direção, Ele vai trazer uma resposta para a sua família, para o seu casamento, para esse filho que você está orando já há um tempo, sem saber o que fazer, porque esse menino ou essa menina talvez está trilhando alguns caminhos, está trazendo preocupação para você, mas Deus vai te dar uma direção, uma estratégia, uma palavra, como fez com José. A Bíblia diz então que o anjo apareceu para José, versículo 20, e o anjo disse assim para ele, versículo 20, Mateus, estamos em Mateus, Mateus 1,20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não é o que você está pensando, não é o que você pensou, imaginou, ela não foi infiel a você, ela realmente está grávida pelo poder do Espírito Santo. Vocês vão criar o Filho de Deus, há um projeto lindo para essa família, José. Vocês serão conhecidos na história, José, vocês serão conhecidos por toda a eternidade, algo que é além de vocês, algo que vai transcender essa época, essa geração, algo que vai passar para gerações. Vocês estão entendendo, queridos? Ele achou que era o fim daquela família, ele achou que era o fim daquele sonho, ele achou que perdeu as esperanças, que não tinha mais esperança, que era o fim, que não tinha mais jeito, mas Deus traz uma palavra através do anjo, e Deus diz: não, José, é apenas um começo de uma grande história, é apenas um começo de algo extraordinário, de algo glorioso, que eu vou fazer na sua vida, na vida de sua esposa, através de um menino que vai nascer, o Filho de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então ele recebe a orientação do Senhor. A Bíblia nos fala que José recebeu essa orientação do Senhor através do anjo, e a Bíblia diz que ela conceberia um ente santo, que seria chamado Filho de Deus. Aleluia. No versículo 21 e 23, a Bíblia diz que que Jesus, filho de José e Maria, como humano, teria um propósito do Senhor. Olha o que o anjo diz no versículo de número 21 a 23. Ela, ou seja, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porás o nome de ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo está revelando: olha, há um propósito no nascimento desta criança, há um propósito no nascimento desse menino. Vocês serão pais humanos de um menino, que ele será o salvador do seu povo. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E não apenas isso, ele será Deus conosco. Ele será Deus conosco. O anjo está revelando para José e para Maria o propósito do Senhor Jesus, o propósito do nascimento do Senhor Jesus. E era importante eles conhecerem desde cedo o propósito, porque eles enfrentariam muitos desafios, desde aquele momento até a criação de Jesus, até a morte de Jesus na cruz. Porque quando Simeão falou para Maria sobre Jesus, disse assim: olha, uma espada atravessará a tua alma. Ele estava falando de quê? Da morte de Jesus, porque ela viu, imagine, pense em Maria, já com aproximadamente quase 60 anos, Jesus com 33, lá na cruz, você vendo o seu próprio filho sendo objeto de um sofrimento tão horrendo como o da cruz. Imagine a dor dilacerando no coração dela, porque a Bíblia diz que ela foi uma das mulheres que permaneceu até o fim na cruz. A mãe nunca se aparta, né? A mãe sempre está presente.
Pelo menos deveria estar. Mas sempre está. De modo geral, sempre está. E ela fica com Jesus até o fim. Por isso que Simeão, quando apresentou Jesus ainda com 8 dias de nascido, disse: olha, uma espada vai atravessar a tua alma. Disse para Maria com ele ainda criança. Sabe por quê, queridos? Eles tinham que conhecer desde cedo o propósito daquela criança. O propósito de tudo aquilo. Quando você conhece o propósito, você supera os processos que você tem que enfrentar. Porque os processos às vezes são de dores, de desafios, de lutas, de percalços. Imagine agora, José aceitou, José entendeu, José recebeu a revelação. Mas e a família de José, será que entendeu? E as pessoas próximas que conheceram a história, que viram, será que entenderam isso? Será que eles não foram, aquela família não foi objeto de escárnio de alguns, de zombaria de outros? Alguns chamaram Jesus de filho bastardo. Por que será? Por que Jesus passou por tudo aquilo? Eles teriam que enfrentar muitos desafios, mas conhecer o propósito desde cedo ajudaria eles a passar por aquele processo. Deus está dizendo: eu tenho um propósito com essa criança, eu tenho um propósito com o nascimento dessa criança. Deixa eu dizer algo para você. Cada um dos seus filhos que nasceram tem um propósito de Deus na vida deles. Os seus filhos não nasceram por acaso. Os seus filhos não nasceram porque algum método contraceptivo seu falhou. Deus sonhou com cada um deles, Deus idealizou cada um deles, Deus desenhou cada um deles, Deus colocou um propósito no coração de cada um dos seus filhos queridos. E você como pai, eu como pai, nós como pais, pai e mãe, nós precisamos desde cedo, o mais cedo possível, conhecer o propósito de Deus para os nossos filhos e ajudar os nossos filhos não apenas a identificar o propósito deles, mas a cumprir o propósito deles. Porque é um propósito muito maior. Muito maior. Tem desafios na criação de filhos? Tem. Tem lutas? Tem. A gente chora às vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? A gente chora, a gente ora, a gente jejua. Alguns pais e mães já estão com o joelho, sabe, calejado de tanto orar pelos filhos, clamar pelos filhos, interceder pelos filhos, buscar pelos seus filhos. Há todo um processo. Mas você está gerando um homem e uma mulher que vai fazer a diferença na terra, que será poderoso na terra. Quando eu falo poderoso, não estou falando do ponto de vista humano, estou falando do ponto de vista divino, no propósito do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então eles teriam que entender isso. Cada criança que nasce tem um propósito do Senhor, e cada pai deve descobrir qual é o propósito e ajudar os seus filhos a cumprir este propósito. Deve ajudar os seus filhos a cumprir este propósito. Escute isso. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, Maria já estava grávida também. Quando ela vai visitar Isabel, Isabel já estava com 6 meses. Jesus no ventre de Maria era apenas um pequeno embrião, porque ela acabou de receber a palavra do anjo, ela foi automaticamente engravidada pelaquela presença de Deus. Assim que ela recebe a palavra, ela parte para estar com Isabel, que já estava há 6 meses. Então, quando ela chega lá para estar com Isabel, Jesus era apenas uma pequena sementinha, um pequeno embriãozinho dentro dela. Escute o que eu vou te falar agora. Quando ela chega lá, Isabel está com 6 meses, um bebê de 6 meses na barriga. A Bíblia diz que aquele bebê foi cheio do Espírito Santo e saltou de alegria dentro do ventre de Isabel quando ouviu a voz de Maria, a mãe do Salvador. Isabel diz: olha para isso. Aquela criança foi cheia do Espírito Santo aos 6 meses, não de nascido, mas de gestação. A presença do Salvador no ventre de Maria, apenas um embrião, comunicou vida para a presença de João Batista ainda com 6 meses de gestação, sendo gestado por 6 meses no ventre de Maria. Então escute isso, queridos. Eu sei que nós estamos numa guerra na nação, numa guerra nas nações da terra, mas escute isso. Uma criança, não importa se tem um mês, como possivelmente seria o caso de Jesus ali, 6 meses, não importa. É um ser humano e pode ser possuído pela presença de Deus desde o ventre materno.
A gente vê isso que João Batista foi cheio do Espírito Santo quando Maria, carregando o Salvador, encostou junto de Isabel. Uma criança sendo gerada no ventre da mãe, um bebê sendo gerado no ventre da mãe, um pequeno embrião, um pequeno feto, não importa, pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser cheio da presença de Deus, desde o ventre materno. Assim como para aqueles que não creem em Deus e que fazem outras invocações de outras entidades, uma criança também pode ser possuída por espíritos malignos no ventre da mãe. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas desconhecem o mundo espiritual e acham, não, é apenas um feto. É apenas um feto, é apenas uma célulazinha, um amontoado de células. Não é não. Tem alma, tem espírito e já tem corpo, que está se formando aos poucos, mas já tem. Já é criação de Deus, já pode ser cheio da presença de Deus, mesmo nessa fase da idade de gestação. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, você foi escolhido por Deus para restaurar a sua família, você foi escolhido por Deus para criar filhos no Senhor, você foi escolhido por Deus para fazer coisas grandes junto com a sua família, foi escolhido por Deus a dedo. Deus escolheu você, há uma missão, escute isso, para você e para o seu cônjuge, além de vocês mesmos. Além de vocês mesmos. Agora é interessante que em Lucas 1,30 e em Mateus 1,20, a palavra do anjo para José e a palavra do anjo para Maria foi: não tenham medo. A mesma palavra que o anjo trouxe para José, dizendo para ele: não tenha medo, disse para Maria também: não tenha medo. Porque eles teriam que lidar com muitos medos, com muitas incertezas, era tudo novo para eles, nunca aconteceu algo semelhante na história. Mas andar com Deus é assim, queridos. Andar com Deus é andar por fé. Às vezes Deus nos chama para o desconhecido. Às vezes Deus diz para a gente assim: olha, dê um passo de fé. E à medida que você dá um passo de fé, eu vou abrindo o mar. Você vai dando um passo de fé, eu vou abrindo o mar. Você vai dando um passo de fé, eu vou abrindo o mar. Às vezes você está diante do mar fechado. Deus diz assim: só coloca o pé. E você fica com medo. Não, se eu colocar, eu vou afundar. Deus diz: coloca o pé. Você coloca, ele abre. Você coloca outro, ele vai abrindo. Você coloca outro, ele vai abrindo. Porque caminhar com Deus é um passo de fé todos os dias. Às vezes Deus não nos mostra todo o percurso de uma só vez. Porque Ele está dizendo para mim e para você: dê um passo de fé de cada vez, a cada dia. E à medida que você vai dando um passo de fé, eu vou abrindo o mar. À medida que você vai dando um passo de fé, eu vou fazendo provisões, eu vou trazendo milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. Andar com Deus, irmãos, não é um passo no escuro, mas é um passo de fé. Para José e Maria era tudo novo. Nunca houve na história antes um registro, nem no registro bíblico. No Antigo Testamento há registro de ressurreição, há registro de pão multiplicando, há registro de gente pegando uma comida envenenada, colocando farinha e a comida ficar boa e comer e não morrer envenenado. Há registro de um homem sendo engolido por peixe, há registro do céu, de fogo caindo do céu, há registro de uma muralha de 9 metros de altura por 6 de espessura caindo, com os homens andando em volta dela tocando a trombeta. Há registro de um mar abrindo, há registro do Rio Jordão abrindo, há registro de muitos milagres, mas nenhum de uma mulher virgem concebendo um filho. Não havia registro na história. Não houve antes e não houve depois. Foi o único caso na história da humanidade. Deus precisava fazer algo extremamente extraordinário para trazer o Salvador ao mundo. É claro que o coração daqueles dois estavam cheio de medo, tomado por muito medo, muito assombro. Havia uma maravilha, eles estavam maravilhados, mas ao mesmo tempo com medo. E aí Deus fala para eles: não tenham medo. Não tenha medo. Deus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Eu vou fazer coisas grandes na sua casa, vou fazer coisas grandes na sua família, vou fazer coisas grandes através de você, do seu cônjuge, vou fazer coisas grandes na sua família, na vida dos seus filhos. Não tenha medo. Não se desespere, não fique com medo, não fique apavorado. Deixa Deus agir. Dê um passo de fé em cada vez. A sua família vai cumprir o propósito de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora escute isso. Deus não permitiu que aquele casal se separasse. Por que que não? Porque havia um propósito no casamento deles maior do que eles mesmos, maior do que a própria felicidade deles, maior do que o próprio conforto deles, maior do que a própria família deles, que era o propósito da chegada do Salvador do mundo, do Filho de Deus. O seu casamento, ele não encerra em você mesmo e no seu cônjuge. O seu casamento é maior do que vocês dois.
O seu casamento é maior do que você, maior do que você e maior do que o seu marido, maior do que você e maior do que a sua esposa. O seu casamento cumpre um propósito divino, gerar uma descendência santa para Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 12 em diante, você pode conferir, que o propósito do casamento piedoso, o casamento no Senhor, é gerar uma descendência santa para Deus. Gerar uma descendência santa para Deus, é um propósito que é maior do que vocês mesmos. Só que muitas vezes nós hoje em dia, estamos tão preocupados com nossa própria felicidade, com o nosso próprio conforto, estamos tão preocupados com coisas tão passageiras e tão efêmeras que nós esquecemos que há um propósito divino no casamento. Eu sempre digo, e vou afirmar aqui de novo, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é viver bem com o seu cônjuge. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é viver bem com o seu marido, é viver bem com a sua esposa. Esse é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Ah, pastor, mas o meu marido é tão complicado, a minha mulher é tão complicada. É um ferro afiando o outro. A Bíblia diz em Eclesiastes, livro do provérbio do sábio Salomão, Eclesiastes, que um ferro afia um outro ferro. Um ferro amola o outro ferro. Se o ferro pudesse falar nesse processo de ser amolado ou afiado, ele ia gemer, ele ia gritar, para que está doendo, mas não pode. Então a sua esposa está te afiando e você está afiando ela. Vocês estão ajudando um ao outro a ser melhor, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Ah, pastor, mas esse meu marido é complicado. Pois é, ele te faz orar mais, ele te faz ficar humilde, ele te faz jejuar mais. Você jejua mais por causa dele, você ora mais por causa dele, você se aproxima mais de Deus por causa dele, você vem para o culto, você se quebranta mais por causa desse marido que te dá dor de cabeça. É assim, é um ferro afiando você. Ah, pastor, mas minha mulher é complicada, minha mulher. Pois é, essa mulher é um ferro que está te afiando. Deus botou na tua vida para te amolar, para fazer você ficar melhor. Escute isso, queridos. A minha esposa fala coisas para mim que ninguém tem coragem de dizer. A minha esposa fala coisas para mim que os meus pais não tiveram coragem de me dizer, que os meus filhos, por respeito, nunca disseram, que ovelha nenhuma nunca disse. A minha esposa fala coisas para mim que eu preciso ouvir, que amigos meus não dizem e nunca disseram. Ou seja, só ela tem a coragem de falar coisas que eu preciso ouvir. É chato? É, eu fico nervoso às vezes, fico irado, porque é ruim se eu ouvir certas verdades. Mas eu preciso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Eu preciso ouvir o que só ela tem a coragem para mim falar, o que só ela tem a coragem para mim dizer. É um ferro me afiando, assim como eu sei também que eu sou um ferro afiando ela. E de vez em quando eu brinco com ela assim, digo assim, não sei quem é que tem mais paciência, se é tu que tem mais paciência comigo ou eu que tenho mais paciência contigo. Ela ri e diz, nós dois temos que ter paciência um com o outro. Um ferro amolando um outro ferro. Quantos estão entendendo? Diga amém? Então, nesse processo, meus amados, nós precisamos estar dispostos a permitir que Deus nos trate, entender que há um propósito maior no casamento do que apenas o bem-estar imediato do casal, do que apenas a felicidade imediata do casal, do que apenas o conforto imediato do casal. Há um propósito muito maior, trazer uma descendência santa para a terra, impactar a terra com a descendência santa, com a descendência justa. Um dia eu ouvi um pastor, amigo meu, um pastor, falando comigo assim, achei interessante. Ele disse assim para mim, os crentes, pastor, era quem devia ter mais filhos, mais do que qualquer outra pessoa. Eu disse, por quê, meu irmão? Ele disse, porque os crentes, os verdadeiros cristãos, piedosos que temem ao Senhor, ensinam os filhos a orarem, ensinam os filhos a adorarem a Deus, ensinam os filhos a lerem a palavra de Deus, ensinam os filhos a serem bons cidadãos, ensinam os filhos a respeitar o mais velho. Imagine se essa turma se espalha na terra, gente séria, gente de Deus, gente que ama o Senhor, gente que teme o Senhor, se espalha na terra. Eu falei, uau, você tem razão, é verdade, é verdade. A gente fica com medo de ter muitos filhos, mas é verdade. Se nós realmente educarmos os nossos filhos, se nós realmente treinarmos os nossos filhos, se nós realmente discipularmos os nossos filhos, a sociedade será muito maior. Pense comigo aqui, não é muito melhor
termos 5 pessoas que foram criadas em um lar cristão, sob a disciplina da palavra, instruídas na palavra, do que 5 pessoas que foram criadas numa casa onde o pai e a mãe eram drogados, eram violentos, eram alcoólatras. O que é melhor para a sociedade? O que é melhor? 5 pessoas que foram criadas em um lar cristão, sob princípios cristãos, que temem o Senhor, que honram o Senhor, que aprenderam e que vivem a palavra. Concordam comigo? Então, queridos, entenda, não estou dizendo isso para você ter muitos filhos, não. Se você desejar ter, é bênção. Mas estou dizendo o seguinte: os seus filhos cumprirão um propósito. E o seu casamento é muito maior do que você mesmo. É muito maior do que a sua esposa ou que o seu marido. Do que vocês, do que apenas o conforto de vocês, do que apenas o bem-estar de vocês. Mas eu não estou me sentindo mais bem nesse casamento. É maior. É trazer uma descendência santa, impactar a terra com uma descendência santa, impactar a terra com pessoas que temem e honram o Senhor. E eu quero profetizar que os seus filhos serão uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero profetizar que os seus filhos farão a diferença na faculdade, farão a diferença no trabalho, farão a diferença na vizinhança, farão a diferença nas nações da terra. Eu quero profetizar que Deus guardará os teus filhos, protegerá os teus filhos, e os teus filhos serão luz aonde eles estiverem. A presença do Senhor Jesus vai brilhar na vida deles. O perfume de Cristo será exalado na vida dos teus filhos, e as pessoas sentirão a presença de Jesus na vida deles aonde eles estiverem. Você ora pelos seus filhos, você intercede pelos seus filhos, você chora por eles. Não pense que as suas orações, que as suas lágrimas, as suas intercessões são jogadas ao vento. Deus colhe, e Deus está agindo na vida deles. Você faz culto doméstico com seus filhos, você senta com eles instruindo na palavra. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Quantos cultos domésticos a gente fez em casa? Eu, Amor, Jonathan, Carol e Sara. Quantos cultos domésticos? Quantas vezes a gente lia os provérbios, relia juntos, botava os meninos para pregar para a gente, às vezes faziam umas interpretações malucas, a gente consertava, dizia, não é assim não é isso que quer dizer não, é dessa forma, instruindo, pregando, ministrando, nós ali, só a gente em família, quantas e quantas vezes? Todos os dias falamos de Jesus, da palavra de Deus para os nossos filhos, trazemos Deus para o centro de nossa casa, trazemos Deus para o centro de nossa família. Parece ser até abusado, parece até ser repetitivo demais, cansativo demais, mas queridos, escute uma coisa, os nossos filhos são bombardeados o tempo todo, com muitos conceitos mundanos, e nós precisamos trazer Deus para o centro da vida deles. Amém? Então, quando Deus falou para o anjo, quando o anjo falou para José e Maria, aquele propósito era muito maior, o casamento deles era muito maior do que apenas o conforto deles. Pelo conforto de José, seria melhor ele seguir com aquele plano que ele tinha, sair, fugir, seria mais confortável para ele. Mas quando ele entendeu a vontade de Deus, quando ele entendeu o propósito de Deus, a despeito de todos os desafios, eles encararam aquela missão, dizendo assim, nós estamos gerando o Salvador, nós iremos criar aquele que quer salvar o mundo dos seus pecados, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós iremos, através dessa criação, impactar o mundo. Você sabe que é uma coisa que parece não estar em moda mais criar filhos, né? Não está mais em moda. As mulheres querem ser advogadas, querem ser doutoras, querem ser médicas, querem ser tudo menos mães. Parece que é uma desonra ser mãe. Não é. Você pode, não estou dizendo que você que é mulher não possa ser, não é isso não, entenda. Não é isso que eu creio. Você pode ser se você sentir o desejo, se você quer ser, se você estuda para isso, qualquer profissão, em qualquer área. Mas entenda que ser mãe é uma missão extraordinária, gloriosa. Você está trazendo à terra um ente que você vai criar no caminho do Senhor e que vai impactar as nações da terra com a presença de Deus. Susan Wesley, a mãe de John Wesley, de Charles Wesley, teve 19 filhos. 19. Você sabe o que é uma mulher ter 19 filhos? Um homem ter 19 é até mais fácil, né? Se ele tiver outras mulheres. Mas uma mulher só tem 19, ela teve 19 filhos. Mas era uma mulher piedosa. Sabe o que ela fez? Criou todos os seus filhos no caminho do Senhor. Culto doméstico, instruindo, lendo a palavra, ensinando a palavra, orando muito por cada um deles. Quando reuniu os filhos para fazer o culto, era uma igreja, 20 pessoas. 21 pessoas, pai, mãe, 19 filhos. Os mais conhecidos dessa turma é John Wesley, Charles Wesley, que fizeram uma missão extraordinária, gloriosa.
tremenda no mundo todo, como evangelistas, como pregadores. Mas os outros todos foram homens de Deus, mulheres de Deus piedosos, filhos piedosos que impactaram a sua geração. Então, o seu casamento tem um propósito maior do que vocês mesmos. O seu casamento vai abençoar muita gente. A sua família vai abençoar muita gente. Amém? Você recebe isso? A sua família vai abençoar muita gente. Quando José recebeu a palavra, ele disse, a Bíblia diz que ele se cumpriu a obedecer a palavra, ele se dispôs a obedecer. Quando Maria recebeu a palavra, a Bíblia diz assim que Maria, no verso 38 diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Os dois estavam dispostos a fazer a vontade do Senhor, a despeito dos desafios. Os dois estavam dispostos a honrar o matrimônio, a honrar o casamento. Os dois estavam dispostos a criar filhos para o Senhor. Os dois estavam dispostos a fazer a obra de Deus com a família. A gente fica muito pensando assim, não, a obra de Deus é isso, a obra de Deus não. A obra de Deus começa em sua casa. A maior missão de José e Maria, irmãos, era criar os seus filhos, e principalmente o Senhor Jesus. Essa era a maior missão deles. Você está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? A maior missão deles. Você está pensando que a sua maior missão é o quê? A sua maior missão é os seus filhos, o seu maior patrimônio é a sua casa, o seu maior patrimônio é a sua família, é a sua família. Todo o resto perde sentido se você não entender isso. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos? O que adianta? O seu maior patrimônio é a sua família. Mas eu quero dizer para você, já pode ficar em pé que eu vou orar, Deus lhe dará graça. Assim como deu graça para José e Maria cumprir aquela missão, Deus vai lhe dar graça para cumprir a missão de honrar o seu matrimônio, de honrar a sua família, de criar filhos tementes a Deus, de criar filhos piedosos, de instruir no caminho do Senhor, de instruir na verdade, de aconselhar, de orar, de jejuar para os seus filhos. Gente, pastor, mas é difícil mesmo, não estou dizendo que é fácil não. Eu tenho 3, eu sei o que é isso. Eu sei. Você pensa que a gente nunca chorou pelos nossos filhos? Só Deus sabe, só Deus sabe. Para manter esses meninos aí tudo na casa de Deus, servindo ao Senhor, só Deus sabe. Os joelhos, as lágrimas, as orações, a intercessão, e não para até hoje. Hoje mesmo já orei pelos 3. E a mãe deles também. Então, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é a sua missão e Deus vai lhe dar graça. Amém? Deus vai lhe dar graça. A sua descendência será poderosa na terra. Nenhum dos seus filhos se perderão. Todos amarão ao Senhor, todos servirão ao Senhor, todos temerão ao Senhor. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Você recebe? Em nome de Jesus. Pode receber, meus amados. Em nome de Jesus, assim será com vocês também. Levante as mãos aos céus. Aleluia. Pai, nós queremos te render graças. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos teus milagres extraordinários. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem coisas lindas e extraordinárias para fazer em nossa casa, coisas lindas e extraordinárias para fazer em nossa família. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos entender qual é o propósito, qual é o chamado de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, Pai. Senhor, sustenta esse casamento. Senhor, ajuda cada marido a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ajuda cada mulher a amar os seus maridos, de respeitá-los como ao Senhor, ser submissas a eles como ao Senhor, por causa de Cristo, Senhor, e não por causa dele mesmo. Que os maridos amem as suas esposas por causa de Cristo e não somente por elas mesmas, Senhor. Que eles entendam que o casamento é muito maior do que apenas o conforto de um e de outro. Oh Deus, que há um propósito no casamento, que há um propósito na família, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que as nossas